I think we could do it if we tried. If only to say you're mine. Sophia, know that you and I shouldn't feel like a crime. I think we could do it if we tried. If only to say you're mine. Sophia, know that you and I shouldn't feel like a crime. You know I'll do anything you ask me to. But oh my God, I think I'm in love with you. Standing here alone now, think that we could drive around. I just wanna say how I love you with your head down. Baby, you don't gotta fight, I'll be here till the end of time. Wishing that you were mine, pull you in, it's alright. I think we could do it if we tried. If only to say you're mine. Sophia, know that you and I shouldn't feel like a crime. Honey, I don't want it to fade. These things that Massa, gente. A gente esperou os 5 minutinhos que a gente costuma esperar para a galera ir entrando. E aí eu vou começar me autodescrevendo. Eu sou uma mulher branca, tô usando óculos redondos. Tenho cabelo loiro, mediano, tô usando uma blusa preta e tô com um fundo do City, que tem o Marco Zero atrás, bem bonitinho. E vou estar passando o bastão agora para Luiz e Mari, que vão estar tocando a palestra de agora. E é isso. E lembrando que a gente vai estar gravando esse momento, então todo mundo que estiver participando está concordando com a gente gravar e colocar no YouTube e disponibilizar futuramente. Massa. Boa noite, pessoal, tudo bem? Primeiro, valeu aí, galera da City, pela oportunidade de falar aqui no Hacka Pride. A gente está super feliz aqui de estar batendo esse papo com vocês. E para começar, a gente vai se apresentar aí, né? Lu, quer se
apresentar aí primeiro? Pode começar, Mari. Boa. Bom, gente, meu nome é Mariane, mas podem me chamar de Mari. Eu sou uma mulher cis, branca, meu cabelo é louro, tenho olhos castanhos, estou de blusa preta e o fundinho aqui é da minha casinha mesmo. Atualmente eu sou Product Manager aqui na 180, mas a minha trajetória não é focada em produto e nem seguros. Depois de estudar, morar e trabalhar fora em 3 países diferentes, eu quis voltar para o Brasil para poder procurar estabilidade. E foi onde eu me encontrei no mundo do turismo ali. Trabalhei no Copacabana Palace, no Rio, por 4 anos, em uma operadora de turismo super tradicional de lá também, que inclusive foi meu primeiro contato com o produto, só que de maneira offline. E aí veio pandemia, turismo virou aquele caos que todo mundo sabe. E mesmo aliviada por estar viva e trabalhando naquele período que foi horrível, eu sentia uma necessidade muito grande de tomar um outro rumo para minha vida profissional. E aí foi onde eu comecei a arriscar ali algumas entrevistas para startups aqui em São Paulo, e em pouco tempo eu dei um super match aí com a 180 e tive a oportunidade de fazer a transição de carreira de CX para PM aqui dentro, com a ajuda e incentivo aí dos meus colegas líderes. E estou nesse mundo aí de produto um pouco mais de um ano, aprendendo mais a cada dia. Boa, Mari. Baita trajetória, hein? Pessoal, prazer, vou me descrever aqui também. Eu sou um homem negro, de cabelo crespo, tenho 26 anos, sou bissexual e publicitário. Me formei tem alguns anos na área de comunicação, e trabalho com produto por um acaso, eu acho que do destino, assim. Eu tive uma oportunidade na outra empresa que eu trabalhava de assumir um desafio relacionado a marketing e produto, e depois disso eu me interessei pela área e fui construindo essa trajetória, né, que já tem mais ou menos uns 2 anos. A Nath Sachs, que está aqui online, foi quem me trouxe para 180, e desde então tem sido um desafio muito legal, assim, construir essa empresa do zero. Cada dia a gente tem novos desafios, mas é muito interessante, divido o trabalho aí com a Mari, a gente é dupla, né, e a gente tem feito coisas incríveis juntos, assim. A gente vai contar um pouquinho para vocês da 180, mais na perspectiva de produto, e gostaria de convidar vocês também para participar da apresentação, façam perguntas, tendo ou não a ver aqui com o tema, a gente vai responder com o maior carinho, beleza? Pessoal, ontem já teve a apresentação, né, do Franco e do Gui, imagino que muitos de vocês já participaram. A gente queria só retomar alguns conceitos rapidamente, só para a gente ter um ponto de partida, e depois a gente foca ali na parte do business design, beleza? Manda ver, Mari. Boa. Como o Lu falou, vai ser bem rapidinho, só para não ficar repetitivo, também fazer sentido já quando a gente começar a falar ali de business design, como que a gente aplica isso aqui no dia a dia. Pode passar, Lu, o slide. Bom, como a gente já comentou antes, a 180 ela tem esse propósito de democratizar esse acesso de seguros no Brasil, e a forma que a gente encontra de fazer isso é revolucionando a maneira de como ele é distribuído, né? Então, quando a gente fala ali de disrupção de mercado, a gente não quer inventar produtos que não façam sentido para o brasileiro, né? A gente não quer fazer, sei lá, seguro para foguete, ou que um cidadão comum não vai conseguir usar ou ter uma experiência, uma jornada ruim. O produto de seguro hoje no Brasil, ele é altamente segmentado e principalmente regularizado, né? Então, acho que o nosso papel é muito pegar esse produto que existe e desconstruir ele, né? Então, como que a gente faz isso? A gente estuda bastante o modelo de negócio do nosso parceiro, entendendo quem são os consumidores, estudando a jornada de oferta desse produto. Algumas vezes a gente já consegue fazer ali uma pré-pesquisa qualitativa, quando existe essa oportunidade, e aí, a partir daí, a gente consegue oferecer melhores combinações de coberturas, valores justos que condizem com o mercado, com a realidade desse consumidor final, e, ao mesmo tempo, também que vai gerar uma receita para o canal parceiro, e com isso a gente consegue definir maneiras menos burocráticas ali de distribuir esse seguro. Pode passar aí, rapidinho, passando o que a gente já fez por aqui. Então, a gente tem mais de 150k de seguros emitidos, 12 canais ativos, são um pouco mais de 75 colaboradores aqui, e a gente está com 6 clientes fechados aí até o final do ano, com bastante entrega para acontecer. Pode passar, Lu. E aí, indo bastante de encontro, assim, o que a gente imagina que seja aplicar o business design no nosso dia a dia. Como eu falei, a gente
estuda o modelo de negócio do canal parceiro, quem são esses consumidores, desenha essa jornada, idealizando as melhorias e as oportunidades na oferta do seguro, né? Tipo, oferecendo também para o canal parceiro uma integração menos burocrática e um ponto bem legal que a gente é super referência, que é cuidado pós, né? A gente garante ali uma excelência de atendimento, uma equipe de account dedicada a relacionamento com as seguradoras e com os canais parceiros, e também a gente pensa em soluções e produtos aí voltados justamente para a gestão da carteira pelo business. Então, para a gente entrar nesse assunto de vez, eu só quero pontuar algumas coisas para a gente ter em mente aqui como pessoas de produto, o que a gente precisa se preocupar no dia a dia. Então, assim, nossa dedicação é muito pensar em como a gente melhora essa jornada de aquisição, pensando no cliente final. A gente oferece simplicidade e menos burocracia na implantação e na integração tecnológica desse novo canal, assim também como fazer esse acompanhamento da pós, né, da gestão como um todo, da parceria, e com esses 2 pontos acima, assim, a gente, obviamente, que vão surgindo novas oportunidades de pensar também nos nossos clientes internos, né, nos nossos colegas, e em soluções próprias da nossa empresa, né, tipo, por exemplo, sei lá, produtos que melhoram a visão da gestão da carteira, e até mesmo soluções ali não tecnológicas que facilitam o nosso dia a dia. Pode ir, Lu. Boa, Mari. E aí, pessoal, vocês devem estar se perguntando, né? Onde que o business design entra nesse emaranhado de informações? E aí eu respondo, o business design é o pilar que sustenta toda essa estratégia e todos esses conceitos que a gente trouxe para vocês anteriormente. Eu trouxe aqui uma definição para a gente alinhar alguns conceitos e depois eu vou falar um pouco na prática de como que essa metodologia, né, essa abordagem baseada no design para o negócio, como que ela consegue trazer para os modelos de negócio soluções inovadoras. Então, o business design é uma abordagem que combina o design thinking com a estratégia de negócios, para criar soluções inovadoras e viáveis. A gente sabe que a gente vive num mundo extremamente competitivo, em que as empresas disputam o espaço, né, ali na tela do consumidor, e para que as empresas tenham essa relevância, elas precisam resolver um problema real dos clientes. Então, hoje em dia, as pessoas são muito ligadas a propósito, né? A gente sabe disso. Você não quer consumir uma marca simplesmente porque ela é mais barata. Você quer consumir um produto que tenha propósito, que te entregue valor, que tenha responsabilidade e que resolva uma dor real ali que você precisa. E eu acho que soluções, abordagens como business design, trazem para a gente essa visão mais ampla de como o negócio vai se estruturar. Então, assim, essa metodologia ela tem ganhado destaque nas últimas décadas, né? Vocês já devem ter ouvido falar do design thinking, aqui eu acho que no Hacker Pride, em outros momentos. Então, é algo que hoje em dia é comum nas organizações e faz parte da cultura de uma startup, assim como a 180, né? A gente já nasce partindo da ideia de que a gente vai resolver uma dor existente no mercado. E a gente sabe que o mercado de seguros, ele tem muitas dores, então a gente está construindo algo baseado, né, nessa necessidade dos clientes. Então, e o business design, então, se a gente fosse resumir em poucas linhas, é a capacidade que a gente tem de gerar insights que outras abordagens não conseguem. E por que essas outras abordagens têm mais dificuldade de gerar insights que geram valor ali para o consumidor final? Porque, geralmente, as pessoas não utilizam metodologias de cocriação. Existe uma visão, geralmente, de um núcleo ali dentro das organizações, que é cascateada para os outros setores e as pessoas precisam executar aquela estratégia. Quando a gente fala do business design, a gente junta um time multidisciplinar, então a gente traz pessoas de produto, pessoas de design, pessoas do financeiro, pessoas do comercial, coloca todo mundo numa sala e fala, galera, a gente precisa de uma solução que passe por todas essas competências e que resolva um problema real do cliente. Então, quando a gente fala de metodologia de cocriação, a gente consegue trazer uma visão mais orientada às necessidades dos clientes. E aí eu coloquei aqui do lado, né, que através do design thinking, a gente olha para esses problemas numa perspectiva diferente, porque elas são vistas de ângulos diferentes. E aí a gente vai divergir as nossas ideias para depois convergir numa solução que faça sentido
para o contexto, né? Então, a metodologia, ela, além de criar em cima das dores, ela pode criar soluções que sejam desejáveis e viáveis para que a gente consiga executar também, né? Igual a Mari falou, a gente não quer fazer um seguro para foguete, a gente não precisa de algo que não resolva o problema da população brasileira, do contexto social que a gente vive, que consiga gerar uma evolução para esse mercado. Então, a gente pensa simples para a gente conseguir entregar o melhor. E para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa identificar tendências de mercado. Então, eu vou comentar aqui para vocês que é como se isso aqui fosse um passo atrás do business design, né? Existe a dor. Ou uma tendência, a gente quer inovar de alguma forma. Como que a gente faz isso? Aí agora eu já vou entrar em algumas etapas que falam, né, dessa combinação de design thinking com modelo de negócios, e assim a gente consegue identificar tendências. Então, antes de mais nada, a gente precisa identificar o problema que a gente está resolvendo, né? A gente precisa saber o que a gente quer resolver. No caso da 180, a gente queria desburocratizar esse sistema, né, de venda de seguros e distribuição, que a gente entende que, hoje em dia, existe um domínio de grandes empresas no mercado, oferecendo soluções relacionadas a seguro, mas poucas delas têm essa visão com o cliente no centro. Então, esse foi o problema que a gente resolveu. É um problema relativamente fácil, assim, de ser identificado. Eu não sei se vocês já consumiram seguros, ou se vocês já tiveram uma experiência, mas eu convido vocês a fazer um teste, para que vocês tenham noção do tipo de dificuldade que a gente está falando. A gente tem problemas relacionados ao atendimento, a gente tem problemas relacionados à falta de transparência relacionadas às coberturas que a gente contrata. Então, assim, não é difícil identificar esse problema, viu, pessoal? Eu convido vocês a fazerem isso depois. Depois que a gente identificou o problema que a gente quer resolver, a gente precisa fazer uma imersão, né? Afinal de contas, a gente precisa ter propriedade para conseguir gerar os nossos insights. Então, com o problema ali em mente, o problema definido, a gente faz pesquisas de mercado, e aqui, né, Mari, a gente tem alguns times que suportam essa estratégia aqui para a gente. Então, a gente tem um time de insights que cria pesquisas, faz entrevistas, nós, enquanto pessoas de produto, também fazemos esse trabalho, então a gente faz ali conversas e análises com os potenciais usuários das nossas soluções. A gente envolve o nosso time técnico nessa discussão também, porque a nossa solução ela precisa ser viável, né, de acordo com o que é feito no mercado. E com isso a gente vai tendo cada vez mais informações. A gente conhece o problema, a gente faz a imersão e seguimos para a próxima etapa, que eu coloquei aqui como análise de dados. Depois que a gente entende o que a gente precisa resolver e para quem a gente precisa resolver, é o momento da gente condensar todas essas informações. E vocês sabem que hoje em dia trabalhar com números e dados é algo bem complexo, né? Porque a gente é bombardeado o tempo todo por diversas informações. Então a gente precisa analisar os dados que a gente tem para que a gente consiga ter um direcionamento mais claro, baseado em informações fiéis ali do que a gente procura, para que a gente consiga ter propriedade e construindo o nosso produto com essa argumentação. Aí eu até coloquei aqui que a gente fala sobre o mapa da empatia, a gente cria algumas jornadas, a gente analisa bases de dados mesmo, então, qual é o público que costuma consumir seguros no Brasil? Onde essas pessoas moram? O que elas têm de comportamento relacionado à compra? Dentre outros fatores, né? Isso depende muito do contexto do produto que a gente está construindo. Passada essa etapa de análise de dados, é hora de gerar ideias. Eu acho que é a parte que eu mais gosto aqui, particularmente. Não sei a Mari, mas assim, eu adoro quando chega a hora, eu até coloquei essa imagem para ilustrar o momento em que a gente vai colocando ali os post-its no nosso board e gerando soluções. Então, a gente já fez esse processo aqui na 180 para algumas soluções que a gente construiu, que a gente vai até mostrar para vocês, e é o momento em que as pessoas elas trazem sugestões. Então, a gente vai aqui
do chão ao céu com várias ideias. Não é o momento de você julgar as ideias, né? A gente precisa coletar o máximo de insights possível para que a gente depois consiga converter isso em algo específico. É justamente a próxima etapa. Pode falar, Eu Mara. ia falar que a gente fala bastante aqui que a gente não faz patenteação de ideias, né? Então, tipo assim, alguém deu a ideia e a ideia é do grupo mesmo, né? Tipo, pra gente poder trabalhar em cima dela e melhorar, cada um trazendo um insight. Exatamente. Sem apegos, né? Sem apegos e sem dó, na ideia do time. Então, aqui a gente usa algumas metodologias que estimulam essa criatividade, que consigam trazer para a gente o máximo do potencial criativo que a gente precisa para conseguir tangibilizar todos esses conhecimentos das etapas anteriores em algo, né, que faça sentido ali com a nossa linha de raciocínio. Depois disso, a gente passa para a etapa de prototipagem e teste. Essa palavra ela é muito importante, porque um protótipo, ele não é um produto final, ele está muito relacionado a um teste, né? A gente gera essas ideias ali no nosso brainstorming e a gente vai testar elas com o nosso público. Ou seja, a gente levantou dados, a gente fez uma imersão, mas vocês percebem que a gente ainda está no campo das hipóteses? A gente ainda não tem certeza se, de fato, a solução que a gente está criando vai resolver o problema do nosso usuário. A gente tem algumas hipóteses. E com isso a gente cria o que a gente chama aqui de MVP, que é um mínimo produto viável, né? Qual que é a quantidade de funcionalidades ou de recursos que o nosso produto precisa ter para ele ser validado, né? Para ele ir a campo e a gente conseguir coletar feedbacks. Então, passadas todas essas etapas, a gente cria esse protótipo e vai a campo. A gente vai buscar a validação ou não, né? Ou a gente valida ou não essa hipótese para a gente entender se a gente está nesse caminho ou não. E por fim, a gente faz a implementação, né? Com essas ideias que a gente gerou, validadas, a gente faz os nossos testes com os nossos usuários. A gente cria ali a oportunidade para que eles deem o feedback para o nosso trabalho. A gente vai entender se a gente vai implementar essa solução no nosso negócio ou não. Coloquei ele embaixo, né? Como a gente falou, a gente não pode ter apego quando o assunto são metodologias de cocriação. E é lógico, né, que seguindo determinadas etapas, a gente consegue mitigar os riscos desse produto dar errado, porque a gente tem embasamento e a gente consegue, com as expertise de todo do time, a gente consegue fazer algo que faça sentido. Mas é muito importante que a gente sempre tenha a visão do cliente para que a gente consiga testar com eles de forma efetiva e gerar insights que sejam valiosos para o nosso produto. Mari, quer complementar aí? Ou... Pode seguir. Boa. E aí, gente, a gente sabe que na prática, na verdade, é assim, né? A gente trouxe aqui uma metodologia estruturada, mas a realidade é diferente. A gente está num contexto muito volátil, em que as coisas acontecem rapidamente. Então, às vezes, eu acho legal a gente trazer essa realidade, porque é o que acontece no nosso dia a dia. Às vezes o cliente chega e fala assim, eu preciso desse produto para daqui a 20 dias. E aí prototipagem com teste, pesquisa, tudo ao mesmo tempo. A galera se mobiliza para que a gente consiga entregar. E eu diria que esse é o cenário da grande maioria das organizações. E é por isso que a gente precisa entender bem essas ferramentas e essas etapas para que a gente saiba a hora certa do que a gente precisa executar. Não é fácil, mas é muito positivo quando a gente consegue pegar o flow desse processo e conseguir construindo junto com os clientes de forma eficiente. A gente tem resultados muito legais aqui quando a gente segue dessa forma. Vindo nessa linha do que o Lu falou, né, de trazer um pouco para a realidade, assim, do que acontece, né, tipo, o dia a dia é desafiador por X questões, né, tipo, a gente sabe que startups em early stage
tem suas peculiaridades ali, né? Então, como pessoa de produto, e quando eu falo pessoa de produto, pode ser qualquer ramificação, PO, APM, GPM, PM, enfim, seja ali atuando na gestão, ou na estratégia, ou no tático ali, né? Tipo, uma coisa que é importante é a famigerada resiliência, né? No dia a dia a gente pode ali enfrentar uma série de desafios, a gente brinca ali que o PM tem que ter resiliência tatuado ali na testa quase, e, enfim, todo dia é mudança, todo dia não, existem cenários de mudança de prioridade, sei lá, às vezes um cliente que estava super quente para poder fechar, esfria, e o outro estava frio, esquenta, então a mudança de contexto, ela pode acontecer de forma inesperada. Como o Lu falou, a gente lida ali com gerenciamento de equipes multidisciplinares, né, então, como a gente tem equipes enxutas, os nossos engenheiros acabam trabalhando em diferentes frentes. Então, assim, a gente ter o contexto do negócio na ponta da língua é essencial. Às vezes a gente também não consegue metrificar como a gente gostaria, então as nossas iniciativas, elas acabam sendo um pouco diferentes uma das outras, e às vezes acontecem blockers externos que acabam impactando na continuidade da tarefa. Então, aí, às vezes, a gente precisa voltar, revisar backlog, falar com liderança, enfim. E também não preciso nem dizer que a comunicação aqui é o ponto central de quem faz gestão de produto. E, às vezes, você recebe uma notícia, seja boa ou ruim, e precisa levar isso para o time, então ter esse tato, conhecer muito bem seu time, e também contar com o apoio da sua liderança, dos end managers ali, faz toda a diferença. Isso. E eu acho que estar em um ambiente em que a comunicação é horizontal, que a gente quebra ali, né, os silos. Então, isso não é uma responsabilidade do setor X ou do time tal, isso é uma responsabilidade da 180. Quando a gente começa a criar essa linearidade, assim, na comunicação, isso tende a fluir de forma mais rápida, de forma mais proveitosa, né, mais fluida, exatamente. Então, essa resiliência, ela é importante, para que a gente consiga conduzir esses processos da melhor forma possível. E aí, a gente queria trazer um pouco de todas essas etapas, a gente queria trazer um pouco na prática, né? A gente vai falar aqui de um pouco dos produtos que a gente já construiu, e aí a gente passa por alguns pontos. A gente fala como a gente facilita a vida dos nossos clientes, como a gente facilita a nossa vida, e como que a gente tende a mudar o mercado quando a gente se propõe a assumir esses desafios. Vou passar a bola para a Mari, que ela vai contar para a gente, dentro, né, das metodologias aí do business design, como que a gente entregou alguns dos nossos produtos aqui para os nossos canais parceiros. Boa, vou passar rapidinho por 2 produtinhos ali que a gente, para a gente mostrar, né, como que a gente viabilizou ali um MVP rápido de produto, né, são 2 produtos que o canal parceiro, o business, ele deu esse produto como benefício para os seus usuários, né, e a gente consegue testar algumas hipóteses aqui como produto, como empresa, como viabilidade de diversas coisas. O primeiro deles, então, aí com a meta de oferecer um pouco mais de segurança para os seus usuários, a 180 e a Recarga Pay, a gente pensou em um produto para beneficiar usuários que têm o plano ali Prime Plus, que foi o Seguro Pix Universal, que a gente encontrou essa oportunidade. É um produto que ele não tem custo adicional para o cliente final ali, basta ele ter essa assinatura ativa desse plano especial do Prime Plus e fazer a ativação dentro do próprio aplicativo, que ele já fica coberto. Então, coberturazinha básica ali de perda, roubo, furto, saque sob coação, e o nosso diferencial desse produto é que ele cobre o CPF do beneficiário, não somente as transações que são feitas dentro do aplicativo da Recarga Pay. Então, se o cara tem ali um Pix em outro banco, ele também está coberto. O outro produto, pode passar a luz. O outro produto é um segurinho residencial, foi feito com a Loft, hoje ele não está mais ativo, mas foi um dos primeiros cases de sucesso aqui da 180. Assim como o anterior, ele é um seguro que era um benefício para o cliente final da Loft. Então, toda pessoa que efetuava uma compra de imóvel ali com a Loft ganhava um seguro residencial com assistência ali, tinha a cobertura de 1 ano. E aí, de novo, coberturas básicas de quem faz um seguro residencial, e o diferencial estava nas assistências, que era feito por ponto e não tinha nenhum player tinha usado esse diferencial aqui no Brasil. Então, o cliente começava ali com 100 pontinhos,
para utilizar durante esse 1 ano de cobertura, e aí a cada serviço, se fosse chaveiro, assistência hidráulica, elétrica, enfim, ia descontando no saldo dele, foi bastante usado. E, assim, são 2 exemplos que a gente quis trazer, que exemplifica muito o que a gente tem como premissa, né? Tipo, para um MVP, a gente não precisa necessariamente inventar um produto que não existe. O diferencial foi inovar na maneira em como a gente distribui, oferecendo um diferencial de mercado. Boa. Eu adoro esse case, Mari. A gente sempre comenta ele aqui dentro da 180, porque a inovação ela é simples no final das contas, né? Às vezes, quando a gente fala de inovação, a gente pensa em algo mega disruptivo, quando na verdade a gente dá visibilidade aos benefícios que o usuário pode ter, já é uma grande inovação. A gente foi entendendo isso na construção desse produto e do seguro residencial, que muitas pessoas que contratam esse seguro, elas não têm noção que elas têm uma assistência, que elas têm uma assistência atrelada ao produto e que elas podem utilizar. E aí, nas discussões com o cliente, né, nas dinâmicas, a gente pensou, pô, por que não dar visibilidade para isso, né? Por que não criar uma gamificação, de repente, de como esse cliente vai utilizar esse recurso? E aí a gente conseguiu pensar em algo que gerou super valor, né, Mari? Tipo, a gente, como ela falou, a gente tem números expressivos aí que falam sobre esse produto. E a gente até colocou um selinho ali, né? Primeira assistência por pontos do Brasil. É algo que, de uma dor simples, entendendo a necessidade do usuário, a gente conseguiu propor uma solução que fosse efetiva ali e gerasse resultados. E aí a gente falou dos clientes, né? E a gente queria trazer um outro exemplo também do que a gente faz para transformar o mercado. Eu vou mostrar para vocês um vídeo, e aí depois a gente comenta um pouquinho desse produtinho, que hoje ele está direcionado ali para os nossos canais parceiros, mas a gente entende que ele tem um potencial de gerar valor em várias etapas dessa cadeia de venda dos seguros. Aí, pessoal, quando a gente trouxe aqui um produto que a gente está desenvolvendo internamente, o Sagas 360, e aí a gente consegue passar por todas aquelas etapas que a gente falou com vocês relacionadas ao business design. Quando a gente identificou o problema, um possível problema do mercado, a gente pensou na falta de transparência das seguradoras em relação aos seus canais parceiros, né? Como que às vezes, uma informação sobre a quantidade do atendimento, a qualidade do atendimento, ela pode gerar insumo para muitas melhorias. E, às vezes, essas informações elas ficam represadas nas mãos de determinadas seguradoras. E a gente, pensando, né, em inovar, falou, não, é uma premissa nossa que, que o cliente, o nosso canal parceiro, tem acesso a esses dados. A gente dá autonomia para que eles consigam tomar as próprias decisões. Né? A gente quebra ali com a dependência relacionada a nós, enquanto seguradora, e a gente empodera esse canal para que ele possa gerar cada vez mais resultados. Então, o Sagas 360 ele nasce com essa proposta, e aí a gente foi pensando, além da transparência dos dados, o que mais que a gente pode oferecer para os nossos usuários, né, para os nossos clientes? E aí a gente colocou alguns exemplos. Automatizar a sua linha de pagamento. Como que você vai pagar quando um sinistro, quando um seguro precisar, quando ele for acionado, né, quando você precisar de pagar a indenização para o seu cliente? Métricas de uso dos nossos
dos nossos clientes. Eles foram bem atendidos? Qual que é o fluxo desse atendimento? E aí a gente foi construindo em conjunto, trazendo várias ideias, e a gente chegou nessa primeira versão do nosso produto, que está no momento de teste. Então, como eu falei com vocês ali, dentro daquelas etapas, a gente está no momento de teste. É agora que a gente solta o produto na mão do cliente e a gente consegue coletar percepções para, obviamente, melhorar ele e ver se a gente segue com essa implementação ou se a gente vai construir outras soluções que passam por isso também. Aí é mais um exemplo de algo que é relativamente simples, mas que promove uma inovação, não somente para os nossos clientes, mas para o mercado como um todo. Bom, boa. E quando a gente fala em facilidade, sendo uma empresa, né, que tem poucos colaboradores, a gente utiliza o business design para facilitar a nossa vida também, né, gente? Por que não? A gente sabe que o mercado tem hoje processos muito manuais e a gente preza por um processo que seja automatizado, que tenha tarefas mais consistentes e fluidas, e a gente usa, né, essas metodologias para que a gente possa facilitar a nossa vida também. Mário vai falar aqui para vocês de um modelo que a gente está testando com os nossos canais, que tem sido muito legal. Esse exemplo de produto, ele foi pensado em como que a gente, como o Lu falou, como que a gente pode facilitar a nossa vida ali, né, como empresa que ainda depende de alguns processos que são regulados, tanto também para o nosso cliente B, que começa essa parte da integração com a gente. Então, assim, logo de início, né, tipo, dos nossos primeiros canais, a gente percebeu, enfim, obtendo insumos deles, que eles tinham experiências horríveis com a integração direto com algumas seguradoras que eram um pouco mais tradicionais, em todos os aspectos, assim, na parte burocrática, tipo, definição de contrato, que time que iam acompanhá-los, na parte de integração tecnológica, né, em como que eles iam viabilizar essa venda do produto na jornada, no canal, no site deles, no aplicativo, e no pós também, né, que eles se sentiam super abandonados ali. Então, a nossa solução, a princípio, é simples, mas que vem causando aí um grande impacto positivo. A nossa solução foi desenvolver esse playbook, né, tipo, para poder enviar assim que a parceria é fechada. Então, a gente tem um envio de um e-mail de welcome ali para o time responsável pela implantação, e nesse e-mail tem a documentação da nossa API, um link ali para o Postman e para o Swagger, o link do Bitwarden ali com as credenciais para o cara já conseguir fazer teste no nosso ambiente de staging. Então, tipo, quando ele acessa o Postman, ele tem ali passo a passo de como que a nossa API funciona, o Swagger com os nossos endpoints, e ele já consegue fazer teste. E com forma também de ajudar no gerenciamento dessa implantação, a gente tem um link para o grupo do WhatsApp para tirar dúvida, informação geral de como que a gente caminha, né, as etapas, quais os times vão estar presentes em cada momento e a responsabilidade de cada um. Como a gente se comunica também, né, a gente tem um papel, um dos papéis do designer aqui fazer materiais que são fáceis de compreender, né, tipo um certificado, um bilhete de seguro. A gente transformou o que a gente chama de condições gerais, né, que são, sei lá, 1000 páginas com especificidade de coberturas, com linguagens mais técnicas. A gente transformou isso num e-book, que é um PDF super ilustrativo, navegável, de fácil compreensão, com um glossário, caso a pessoa tenha dificuldade de entender ali a linguagem do seguro. E também a gente tem uma rápida passagem ali do overview do Sagas 360, que foi o que o Lu acabou de mostrar. Assim. Então, foi uma solução que não é tecnológica, não é automatizada, a não ser o envio do e-mail, mas que, cara, está fazendo um diferencial danado assim, no relacionamento com os nossos parceiros. E para a gente internamente também, como equipes, né, que a gente troca ali entre a equipe de implantação, a nossa equipe de engenharia, a equipe de account que faz esse relacionamento. Então, foi bem legal, assim, esse produto. Sim. Às vezes a gente, mudando um processo, né, como a Nath falou aqui no chat, trazendo simplicidade, informação, a gente consegue promover uma disrupção. A gente quis trazer esse exemplo, justamente porque a gente trouxe dois que são exemplos tecnológicos, né? Então, exige ali um time de desenvolvimento por trás, trabalhando
horas em linhas de código e quebrando a cabeça, e às vezes um documento, um PDF, consegue trazer muito mais clareza para um processo que até então é muito, muito moroso, né? Muito Não, difícil. e é legal, porque para a gente poder fazer isso, a gente teve um business design ali, tipo, porque a gente começa a pensar em ações, e tipo, cara, como que essa comunicação é feita? Então a gente começa ali a pesquisar, trocar essa ideia com o canal. Ele começa a trazer insumo para a gente de como as integrações eram feitas no passado. E a gente começa a pesquisar, a ver novas possibilidades. Então, tem ali um momento de pesquisa de mercado, utilizar o famigerado Miro para a gente poder conseguir fazer isso. E aí a gente leva aí para o nosso design, que vai utilizar o Figma para poder trazer para a gente e ficar bonitinho, né, amigável para o cliente. Então, assim, independente de ser tecnológico ou não, existem essas etapas que a gente passa aí do business design independente. Boa. E aí, pessoal, a gente falou muito sobre a metodologia, mas eu queria trazer alguns hacks aqui para vocês, que vão facilitar esse processo e vão tornar eles mais assertivos. E aí, aqui a gente trouxe o nosso cinto de utilidades do Batman. Essas informações, depois eu vou enviar para vocês aí um pouco dessas ferramentas, mas a gente quis trazer para vocês não somente a metodologia, mas como que a gente aplica elas na prática, né? A gente trouxe ali alguns exemplos, mas quando a gente fala sobre cada uma das etapas do design thinking, pode ser que fique um pouco difícil de entender a aplicabilidade e o dia a dia de cada uma dessas etapas. E aí a gente trouxe esse cinto de utilidades, que nada mais é um conjunto de ferramentas que podem ser combinadas de diversas formas diferentes para que a gente tenha um resultado naquilo que a gente quer em termos de etapa. E aí eu trouxe aqui para vocês, eu quebrei nesse quadro todas as etapas que a gente falou anteriormente, né? A etapa de empatia, imersão, ideação, prototipagem e teste. Não vou entrar em cada uma dessas ferramentas, mas depois vocês podem pesquisar, eu acho que é super válido e agrega muito para que a gente tenha conhecimento das possibilidades que a gente pode explorar, e a gente consegue ver como que dentro de cada uma das etapas a gente tem ferramentas, a gente tem metodologias, a gente tem boas práticas para que a gente consiga otimizar o nosso trabalho. Imagina se todo projeto que a gente tivesse, a gente precisasse pensar do zero, né? Como que a gente vai fazer essa etapa de empatia? Como que a gente vai pesquisar todas essas informações? E tendo essas ferramentas combinadas, a gente consegue otimizar o nosso tempo. No final das contas, as ferramentas elas são facilitadores assim para o nosso trabalho, mas elas não determinam o sucesso daquilo que a gente está fazendo. A gente já aconteceram casos aqui da gente substituir todas essas ferramentas por uma boa entrevista com o nosso cliente e conseguir coletar ali todas as percepções daquilo que ele precisa. Mas às vezes a gente não tem acesso a essas informações. Então a gente usa desses artifícios para que a gente consiga otimizar o nosso processo e trazer mais dinamismo para a nossa operação. Então, vou mandar esse aqui para vocês. Eu acho que essa colinha aqui é ouro e ela facilita muito quando a gente está aplicando, né, o business design, o design thinking para a criação das nossas soluções. E aí, pessoal, amarrando, né, tudo isso, a gente fala um pouco de business model canvas, que é quando a gente está pensando, depois que a gente já fez toda essa etapa de pesquisa, a gente consegue completar no Business Model Canvas. Nada mais é do que um retrato da operação ali do seu negócio, para que você consiga ter mais direcionamentos relacionados àquilo que você precisa construir. Então, muito do que a gente falou, né, das etapas de imersão, pesquisa, já geram insumos para que a gente consiga preencher um Business Model Canvas de uma forma bem satisfatória. Então, a gente, com as etapas anteriores, a gente consegue definir, né, a nossa proposta de valor, que é o número 2, a gente consegue identificar qual que é o nosso segmento de clientes, a gente entende quais são os canais que a gente vai utilizar para dar o suporte para a gente, como que vai ser o relacionamento com esse consumidor, vai ser via WhatsApp, a gente vai fazer um atendimento via e-mail, enfim. Eu acho que o Canva, de forma geral, ele consegue trazer para a gente esse retrato da operação
e é muito positivo. Ele gera alinhamento, ele traz clareza em relação aos processos, e ele facilita na nossa tomada de decisão. Então, E é assim, um direcionador também, né, Lu? Então, assim, dependendo muito do modelo de negócio que a sua empresa trabalha, ou se não, sei lá, se você tem um parceiro, isso vai se moldando de acordo com, enfim, com a iniciativa, com a sua tarefa, mas é um direcionador, assim, muito bom para começos, né? exato. A gente sabe que a gente está sujeito a mudanças, né, Mari? Então, às vezes, a estratégia, quando ela desvia um pouco, pessoal, aqui, ó, nossa proposta de valor, ela é X. Será que a gente tem mesmo que caminhar para outro lado, quando, na verdade, a gente tinha esse alinhamento? Eu acho que é uma ferramenta que ela traz para a gente muita clareza e ela vai amadurecendo o processo para que a gente consiga entregar com mais facilidade. É muito, muito bem colocado, Mari. Bom, pessoal, em resumo, né? Se a gente fosse fazer um resumão dessa apresentação, a gente quis colocar aqui porque é um conteúdo denso, né? Ele passa por várias camadas. Mas em resumo, quando a gente fala de business design, a gente precisa de seguir algumas etapas. A gente precisa entender a dor do nosso cliente, né? Para quem que a gente está construindo. A gente precisa criar em conjunto. Então, assim, envolvam todo o time, envolvam o cliente, as equipes. Teste de forma rápida, né? Quanto mais rápido for o nosso teste, mais rápido vai ser o nosso aprendizado. Utilize boas ferramentas e, por fim, não tenha medo de errar. A gente trouxe aqui, a gente tenta trazer o mais próximo da nossa realidade. E assim como a gente já acertou, né? A gente trouxe a parte legal. A gente já teve alguns problemas na construção aqui dos nossos produtos. A gente passa por desafios o tempo todo. E quando a gente entende que a gente não precisa ter medo de errar, que a gente vai conseguir acertar pelo teste, fica muito mais fácil. Eu acho que essa mentalidade, ela gera um senso de força, né, para esse processo que faz a roda girar. Eu gosto muito disso, né? A gente tem muito uma premissa aqui de, cara, a gente precisa envolver as equipes, porque não adianta nada eu fazer todas essas etapas, vou fazer um protótipo ali bonitinho no Figma, ai, as habilidades de tela linda, maravilhosa. E aí, quando a gente vai chegar para o nosso time de engenharia, fala assim, cara, não dá para fazer metade disso. Então, assim, não tem problema a gente fazer um produto que a gente idealiza, a gente fala que é o sonho da princesa de produto, mas faça versionamentos, não tenha medo sei lá, fazer um MVP com 1/3 do que você imaginou que seria o seu produto, sabe? Então, assim, produto bom é produto lançado, é produto testado, é produto aperfeiçoado. Então, assim, envolva as equipes de engenharia, faça... A gente aqui tem um costume de fazer os refinamentos técnicos de negócio, então, assim, às vezes a regra do negócio não permite que o técnico faça o X coisa e ao contrário também, então a gente tem que se adaptar ali às tarefas do dia a dia. Então, não se apegue a produto também, porque, enfim, às vezes a gente precisa mudar, como o Lu falou, de rumo, mas é muito isso, assim, tipo, testa, faz MVP, mesmo que não esteja perfeito, um produto lançado e você vai aperfeiçoando, fazendo novos testes, entendendo o comportamento ali do consumidor, que é muito mais importante do que você não lançar. Boa. Legal, Mário. Pessoal, queria abrir o espaço para a gente trocar uma ideia agora. A gente falou sobre vários pontos. Vou até tirar a apresentação aqui. Queria abrir o espaço para a gente trocar uma ideia. Se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida. Ó, tem aplausos, tem aplausos. Bom, pessoal, eu acho que é isso então, né, Mari? A gente finaliza aqui. E se vocês quiserem depois perguntar pra gente, as meninas têm nosso contato e estamos à disposição para a gente trocar ideia e falar sobre isso. É um tema que a gente adora, né, Mari? A gente tem aprendido muito nesse processo. É isso. Qualquer coisa, chame a gente lá no Discord, e-mails, enfim. A gente está à disposição aí, galera.
Muito obrigada, Luiz. Muito obrigada, Mari. Foi muito boa a palestra de vocês.